Olá, tudo bem? Sejam bem-vindos ao Norocast, podcast do Jornal Noroeste. O entrevistado de hoje é o Dr. Paulo Roberto dos Santos. Ele que é advogado, especialista em indenizações fundiárias, servidões administrativas, desapropriações, acumula aí muitos anos de experiência nessa área, com escritório sediado em Maringá, que é aqui no Paraná, e atuação em todo o território nacional. Dr. Paulo Roberto é reconhecido por sua trajetória sólida e combativa na defesa de proprietários rurais e urbanos afetados por obras aí de infraestrutura. São mais de 15 anos de experiência exclusiva e mais de 2.000 casos acompanhados em projetos de transmissão de energia, rodovias, ferrovias e outros empreendimentos aí de grande impacto. Referência nacional no tema, Dr. Paulo Roberto contribui para uma formação de jurisprudência e para o fortalecimento do direito de propriedade e da justa indenização, pautando a sua atuação pela ética, rigor técnico e compromisso com resultados. No episódio de hoje, nós vamos abordar aí sobre os principais desafios jurídicos das servidões administrativas, os direitos dos proprietários e a importância da valorização do patrimônio nas desapropriações e indenizações fundiárias. O Norocast tem um oferecimento de Recanto Pet, onde você encontra o melhor para o seu fiel companheiro: medicamentos, brinquedo, banho e tosa. Busca e entrega seu animal, ração e petisco, produtos com diversos descontos e entrega aí para outras cidades da região mediante agendamento. Leve seu animalzinho para conhecer Recanto Pet, que fica aqui em Nova Esperança, na Avenida Rocha Pombo, 1266. E você também encontra a loja Recanto Pet no Instagram, no arroba loja Recanto Pet NE. E se você precisar entrar em contato aí, anote o celular, o WhatsApp deles é o 44 997 54 89. Norocast também tem o oferecimento da Cressol. Faça como o Daniel, porque na Cressol, cooperar é ganhar. A Cressol me convidou para fazer uma música, para te contar sobre uma promoção boa demais. Quanto mais você investe, mais tem chances de ganhar. São 10 milhões em prêmios pra você aproveitar. Você vai mudar de vida, você pode acreditar. Porque na Cressol cooperar é ganhar. Você vai se amarrar nessa promoção. Na Cressol, cooperar é ganhar. O Norocast está no ar. Dr. Paulo, seja bem-vindo ao Norocast, podcast do Jornal Noroeste. Uma alegria recebê-lo aqui. E para a gente começar esse bate-papo, né, a gente gostaria de saber o que é uma servidão administrativa. Bom dia, Alex. Bom dia, Zé Antônio. Um prazer muito grande estar aqui entre amigos e parceiros, né? A servidão administrativa, o que nós vemos da servidão são essas linhas aéreas, é o esgoto que passa por baixo da terra, mas ela, na realidade, ela é um ônus real que recai sobre a matrícula do imóvel. Então, esse ônus significa que essa pessoa que foi atingida por uma servidão administrativa vai ter reduzido seu direito de propriedade em benefício do bem comum. Isso é a servidão administrativa que nós tratamos. Existe também a servidão que as pessoas se lembram muito do passado, que é uma propriedade da frente, que tem que ceder passagem para a propriedade do fundo. Isso também é servidão, ela tem a previsão no Código Civil. Mas a diferença entre uma e outra é que em uma situação, essa servidão no Código Civil, ela é havida entre dois particulares. Então, a vontade de um particular tem que ser subjugada pela vontade de outro particular. Nessa modalidade, inclusive, o proprietário da área cedente, ele pode escolher por onde vai passar essa servidão. A servidão administrativa não. A servidão administrativa é entre o poder público e o particular. E aí tem todo um regramento
próprio para esse tipo de servidão. Essa servidão, ela atende o bem comum, o interesse público, né? E por isso que ele tem de se submeter a essa vontade do Estado. Ocorre que hoje no Brasil não é mais o Estado que atua, na grande maioria dos casos. Normalmente são concessionárias que, através de uma declaração de utilidade pública, se revestem como se fossem o poder público para executar essas obras. E o que nós vemos, efetivamente, são esses cabeamentos nessas grandes torres de transmissão de energia, os postes, os dutos, né, as rodovias, elas também têm servidão. Às vezes a pessoa pensa que a servidão é só na energia elétrica, né? Na rodovia ela também tem aqueles emissários que vão levar água até os mananciais, os rios, né, onde tem que ser despejado, tratado e despejado essa água. Então ela está muito mais presente no nosso dia a dia do que a gente possa imaginar. E tudo isso é passível de indenização. Sim, como você vai ter de ceder uma parcela do seu direito de propriedade através de ações próprias, né, ou de uma negociação administrativa, ela tem direito a recompor o seu patrimônio. Não é que ela vai ganhar algo além, ela já tinha, mas ela vai ter a sua propriedade diminuído o seu preço, e por isso ela tem direito a uma indenização. O grande problema é que se de um lado nós temos o interesse público, né, e aí eu digo muito do crescimento, do desenvolvimento do país, ele passa necessariamente por obras de infraestrutura. Então esse interesse público está de um lado. Do outro lado tem uma coletividade que vai se beneficiar desse interesse público. Mas hoje no Brasil quem fica com o ônus é o proprietário. Tem o seu direito de propriedade diminuído, tem de arcar com o ônus de forma perpétua e muitas vezes não consegue uma indenização justa. A indenização é proposto para ele, mas muito abaixo do que ele deveria receber. É porque a gente tem a ideia, né, Zé? Pelo menos eu que sou leigo aí nessas questões, de que é apenas referente às torres de energia, né? E vai muito além, né? Como o doutor muito bem colocou, até os dutos que vão passando ali por baixo das propriedades também são passíveis de. Toda restrição ao direito de propriedade é passível de indenização, né? Então a gente poderia citar a servidão decorrente das linhas de transmissão, as linhas de distribuição, que são aquelas linhas menores, são os postes, os megapostes. Nós temos a servidão desses emissários de água da coleta de esgoto, né? Nós temos desapropriações para construção de subestação, lago de usina, pequenas centrais hidrelétricas, ferrovias, rodovias. Às vezes dentro da própria cidade você tem uma situação de desapropriação para construir um trevo, né? E como essa propriedade está sendo diminuída, esse proprietário tem direito à indenização. Doutor, e para ficar bem claro para quem nos acompanha, as pessoas às vezes confundem a servidão administrativa com a desapropriação. É algo interessante se o doutor puder diferenciar para quem nos acompanha e para entender o que é a desapropriação e o que é a servidão administrativa em si. Bom, a desapropriação, o proprietário deixa de ser dono, seja por uma negociação direta com a concessionária ou com o poder público, seja através de um processo de desapropriação. Não é mais dele. A servidão, ele continua dono, só que o direito dele de usar e gozar dessa propriedade, ele é diminuído. Por exemplo, cana-de-açúcar. Você tem uma propriedade que vai passar uma linha de transmissão. Então ela vai comprometer uma propriedade de 50 hectares, vai comprometer 5 hectares, 10% da propriedade. O proprietário não pode mais plantar naquela faixa de servidão, ou não pode cultivar debaixo dessa linha de transmissão árvores acima de 8 metros. Então ele continua dono, ele continua pagando imposto, né? Mas ele não tem mais o pleno exercício do seu direito de propriedade. Então, a principal diferença é essa. E a principal questão que a gente aborda, que interfere no direito de propriedade, é uma área de expansão urbana, por exemplo. Na desapropriação, nós vimos que o proprietário não é mais dono. Na servidão, ele continua dono. Ah, doutor, mas se o perímetro urbano chegar até a minha área, você vai pagar IPTU dessa faixa que você deixou ali, que você não pode edificar debaixo. Então é um problema muito sério para o proprietário. Às vezes ele aceita essa servidão, ele aceita a indenização, ele acha que é justo, mas daqui a 5 anos, por exemplo, ele vai estar pagando IPTU e não vai poder edificar debaixo dessas linhas, o que vai gerar grande transtorno, né? Eu sempre recomendo, inclusive, você criar uma matrícula própria para essa faixa de servidão e depois pleitear junto à prefeitura a isenção do pagamento desse imposto ou a diminuição do valor que você tem para pagar. Mas é um problema muito grave e que tem que ser enfrentado. E isso daí, criando uma matrícula própria, acaba, de certa forma, desmembrando da escritura original ou não? Sim. Ocorre esse desmembramento. Suponhamos que a pessoa, caso concreto, a pessoa tinha 4 alqueires.
Um alqueire foi comprometido por uma linha de transmissão. A cidade de Maringá foi crescendo e hoje está dentro do perímetro urbano ali da cidade. Uma área ficou muito valorizada. E o lançamento do IPTU foi sobre 4 alqueires, sobre quase 100 mil metros quadrados. E aí, quando você pede a redução do IPTU, é feita uma avaliação de toda a propriedade, né? Então, muitas vezes, a diminuição desse valor em função da servidão não faz frente ao valor que você está pagando. Então, o ideal é que você desmembre, peça a isenção desse alqueire que foi objeto da servidão e pague o IPTU dos 3, que vai ser bem menos. E como que o proprietário deve agir ao ser notificado sobre uma questão envolvendo a servidão? As empresas, elas têm toda uma estrutura e elas chegam com um discurso muito bem elaborado para o proprietário e exigindo rapidez na tomada das decisões. Mas a gente tem que entender qual que é esse momento que ela vai ocorrer. Então, as grandes empresas que atuam hoje no Brasil não são empresas nacionais. Tem a CETEP, a colombiana, tem a State Grid, que é a maior empresa do mundo desse segmento. Então, elas participam de um leilão. Nesse leilão da ANEEL, que vai ter a dia 31, inclusive quem quiser acompanhar, está pelo site da B3, essas empresas se habilitam e a vencedora assina um contrato com a ANEEL. Quando ela assina esse contrato com a ANEEL, ela define traçado. O próximo passo é a declaração de utilidade pública. Depois da utilidade pública, a empresa pode começar a sondar e fazer os estudos com os proprietários, que é o primeiro contato que ela tem com o proprietário, que não é para propor indenização, é só para identificar, fazer levantamento topográfico, avaliar o imóvel. Então, ocorre neste momento. Paralelo a isso, tem a emissão do licenciamento ambiental. E aí sim parte para a negociação com o proprietário. Nesse momento, ela já tem 3 valores que ela pode pagar: o valor da avaliação, o valor abaixo e o valor acima. Mas veja, muita coisa já aconteceu, né? A empresa já está com esses 3 valores fixados para essa negociação. Então, o proprietário não consegue levar para a empresa uma demanda de alteração de traçado, de ajuste de traçado, de aumento de preço. Ela vai fazer o que ela está proposta a fazer. Então, o proprietário, primeiro passo que ele tem que saber: qual que é o impacto da minha propriedade? Você está propondo uma faixa de servidão. Mas é só a faixa de servidão que será atingida? Na cana-de-açúcar, na floresta, nas áreas de expansão urbana, além da faixa de servidão, que pode variar de 20 até 80 metros, até 108 nas linhas de 800 kV, essa faixa de servidão ela deve ser acrescida de 15 metros para cada lado. Por uma norma técnica, uma lei federal, ele tem de observar a faixa de segurança, que ela aplique-se nessas 3 hipóteses. Pode ser que o traçado da linha, dentro da propriedade, ele cria chamadas áreas encravadas. Para a gente entender assim, são aqueles biquinhos que ficam e que não é mais viável a exploração. Por exemplo, não consigo plantar cana ali porque o equipamento que vai ser utilizado ali não consegue nem manobrar nessa faixa. É importante dizer que embaixo dessas linhas de transmissão não pode circular com um equipamento com GPS ligado, né? Eu não posso utilizar drone, né? Eu não posso pulverizar com aqueles equipamentos grandes, sabe? Então isso vai fazer com que eu tenha a minha área, ao invés daquilo que está sendo proposto pela empresa, ela está sendo ampliada pela faixa de segurança, pela área encravada. A empresa também já pede, tanto na fase administrativa quanto na judicial, a utilização dos acessos à propriedade e a criação de outros acessos necessários à implantação desse empreendimento e à manutenção. Ora, o acesso que já existe, ok, não causa maiores prejuízos para o proprietário. Mas aquele acesso que vai ser criado só em benefício da empresa, ele também tem de compor a minha área a ser indenizada. Então veja, o proprietário recebeu a proposta, foi dito para ele ter uma faixa de 20, de 42 metros que ele tem que observar, mas na realidade é quase o dobro disso, de área. O próximo passo é eu entender como que chegou no valor do meu alqueire, do meu hectare. Quando eu estou avaliando, eu preciso utilizar um método. O método mais aceito é o método comparativo. O método comparativo, em linhas gerais, é você coletar 10 amostras de propriedades oferecidas à venda ou negociadas recentemente, excluir a maior, excluir a menor e fazer a média. Ok, se eu coleto essas amostras num raio de 5 quilômetros da minha área que eu quero avaliar, eu tenho um resultado mais fiel da minha área. Mas se eu amplio para 30, 40, 50, 100 quilômetros, como já aconteceu em alguns empreendimentos, em outros municípios, o resultado vai ser totalmente diferente. Sim. Pode ser que essa amostra não tenha uma identidade com essa área que eu estou avaliando. E isso compromete o resultado da minha avaliação. Então nós vimos, eu preciso definir a área, eu preciso definir quanto que vale a minha área, e aí eu vou para o coeficiente de servidão. O que é coeficiente de servidão? É o grau de comprometimento do meu direito de propriedade. Então, assim,
para a gente entender. A pecuária é aquela que melhor coexiste com a linha de transmissão. Então, o meu coeficiente de servidão é de 25 a 35. Então, o meu alqueire vale R$ 100.000, não é desapropriação. Se fosse desapropriação, seria os R$ 100.000. Ele é uma área de pecuária que está sendo interferido por uma linha de transmissão. E, normalmente, ele varia de 25 a 35. Né? O caso da soja, né, da agricultura, é de 43 a 48, porque eu tenho aquela restrição do drone, pulverização de peão, manejo, eu não posso plantar debaixo árvores grandes. Mas, doutor, hoje é a área de pecuária. E se futuramente o proprietário resolver que ele quer mudar de atividade, ele vai ter que ficar vinculado à pecuária o tempo todo? Não, ele pode mudar a atividade E dele, só depois que ele ele não vai busca. complementar a indenização. A indenização é uma vez só. Como é que a gente resolve esse problema? Então vamos pegar a região de Paranavaí, de Moarama. Né? Então a região toda ali ou é pecuária ou é cana-de-açúcar. Então suponhamos que a tua área está no meio de 10 outras propriedades que têm cana e você tem pecuária. Como é que eu vou avaliar esse imóvel? Vou avaliar como pecuária, mas a aptidão dele é para receber um investimento e mudar para cana-de-açúcar. Então não é cana-de-açúcar porque não está atualmente, mas ele tem essa aptidão e ele deve ter um valor melhor do que uma área que só tem aptidão para pecuária. Né? Seja pela topografia, é plana, é próximo da usina. Então, essas questões objetivas que eu consigo trabalhar dentro do processo para demonstrar que aquela área, embora não tenha uma destinação para cultivo da cana-de-açúcar, ela pode receber investimentos e pode fazer. Assim como uma área, por exemplo, irrigada. Né? Em Goiás, por exemplo, hoje se utiliza muito aqueles pivô central. Aí você está dentro de uma região que quase todo mundo tem. Você não tem, mas a topografia está ali, né? A água está ali à disposição. Por uma opção sua, você não fez isso. Mas você pode vir a fazer. Então ele tem que ter um valor maior do que aquela área que é totalmente quebrada, que não tem água disponível ali para essa irrigação. Então essa aptidão do imóvel é importante vir para avaliação também. Assim como também as áreas próximas do perímetro urbano da cidade. Olha, não é uma área urbana, ok. Mas se aumentar o perímetro urbano da cidade, ela vai estar dentro do perímetro urbano da cidade ou dentro da expansão orientada do município. Ela não pode ser avaliada, embora tenha lá, às vezes, o soja sendo cultivado, ou uma outra atividade agrícola ali sendo exercida, ela não pode ser tida como uma área que está a 100 quilômetros de distância do perímetro urbano da cidade. Eu não tenho, ela não é urbana, mas ela tem aptidão para receber o investimento e se transformar numa área urbana. Então isso faz a diferença na hora da avaliação. Doutor, normalmente já acontece o acordo para essas adequações ou os clientes buscam ajuizar essas ações? A empresa só faz aquilo que ela está disposta a fazer. Estrategicamente, ela não pode fazer concessões. Né? Então é comum as pessoas falarem assim, Paulo, mas dá para mudar o traçado? Não, quando acessou o proprietário, ela já está praticamente toda feita. Né? As estruturas estão compradas, o traçado já está no licenciamento ambiental, a declaração de utilidade pública já cravou isso. Então não vai mudar o traçado. Tá? E negociar consigo? Não, a empresa não precisa fazer isso. Pasmem vocês, mas 70, 80% dos proprietários aceitam a primeira proposta da empresa. Aí veja, você, por exemplo, Alex, você está ali, negociou com a concessionária e recebeu R$ 100.000 pelo alqueire. Pô, fiquei contente com a indenização. Aí ela veio e falou, Zé, eu preciso fazer a mesma coisa com a tua área. Quanto que nós podemos chegar a um ponto comum aqui? Eu quero 300. Se ele recebeu 300 e você recebeu 100, você vai concordar assim, pacificamente que a empresa execute as obras. Às vezes você aceitou, assinou um contrato, mas não assinou a escritura da servidão. Voluntariamente você vai lá para assinar, você vai ficar muito bravo com a empresa. Né? Então ela não pode fazer essa concessão. Dentro do processo, por uma ordem judicial, ela fala, ok, eu tive que pagar 300 porque foi uma avaliação. A avaliação está destoando do restante das minhas negociações, não é culpa minha que eu tive que pagar mais. Então, estrategicamente, ela não vai pagar mais. 10% a mais, 30% a mais, ok, isso pode acontecer. Mas fora disso, só dentro do processo judicial. E depois que o dono da propriedade autorizou, ainda cabe ele rever esses valores, doutor? Essa questão da autorização, ela começa com o termo de aceite de valores. Né? Então a empresa vem lá, olha, então você concorda, Alex, receber 100.000? Concordo. Então você assina o termo de aceite. Esse termo de aceite é o que vai startar o processo de pagamento. Então vai ser pedido um pagamento, uma provisão, uma transferência, a elaboração de um contrato de servidão para daí voltar para fazer esse pagamento. Pode ser que tenha uma terceira fase ainda, que é a assinatura da escritura. Né? Pode ser não, vai ter essa fase. Às vezes ela é concomitante com o contrato, às vezes não. Quando a pessoa assinou a escritura e recebeu, não tem mais como discutir.
Quando está nessa fase do termo de assédio ou do contrato particular, ainda pode ser discutido. Ô, doutor, e quais são os direitos básicos? O Alex havia comentado antes aí na pergunta sobre receber uma notificação, vai passar uma servidão. A grande maioria dos proprietários fica muito nervoso com essa Nós notificação, passamos por isso aqui em Nova mas Esperança há uns 3, 4 anos, né? Onde veio uma empresa e simplesmente falou que aquele ia passar as torres nas propriedades. 2019. 2019, 6 anos. Inclusive, nós atuamos aí em diversas Empreendimento. ações aqui em Nova Esperança. E quando o proprietário recebe, ele fica bravo, mas quais são os direitos básicos aí que ele teria? Bom, o primeiro ponto é saber que essa indenização ela será perpétua, né? Ele está negociando alguma coisa que vai transcender, né, a própria vida dele. O direito que ele tem de ver indenizado é nua propriedade, que é a terra, as benfeitorias e os rendimentos que ele vai deixar de oferir. Vamos citar o exemplo da cana, que é bem fácil. Então, no caso da cana, ele tem um arrendamento para uma usina. Então, ele tem a propriedade e tem uma renda mensal ou anual que ele recebe da usina. Quando a empresa vem com essa proposta de indenização, normalmente ela vem com a proposta de indenização da terra, da nua propriedade. Ok, mas aqui eu tenho um arrendamento que me rende R$ 5.000 por alqueire por ano, né? E eu vou ter a minha área de arrendamento diminuída. Então ele vai ter de ser indenizado da nua propriedade da terra e dessa renda que ele ofere, né? Pode ser que transcenda também essa questão, pode ser que isso desvalorize o remanescente, né? Então, por exemplo, quando eu tenho aqui em Nova Esperança, ela é própria assim, para alguns exemplos, né? Suponhamos que eu tivesse o projeto daquele posto de combustível, que tem um posto de um lado da rodovia e outro do outro lado. Então, a duplicação, o que ela causou? Ela fracionou um projeto que talvez fosse de um lado só da pista, né? Isso pode acontecer nas ferrovias dentro da propriedade. Então, a propriedade, por exemplo, que tem 500 alqueires, passa uma ferrovia pelo meio, ela tem duas propriedades, 250. Então, ela tem de ser indenizada a terra, a renda e a estrutura que eu vou ter de montar agora do outro lado dessa ferrovia, porque o gado não vai passar ali, não é seguro para passar, os tratores, os caminhões e tudo Vai mais. ter que fazer um túnel ali, né? Então eu tenho direito à indenização da nua propriedade, às benfeitorias e à desvalorização do remanescente, que ela pode ser representada por essas questões de readequação de um projeto, ou mesmo da construção de uma outra estrutura do outro lado da propriedade, né? Então, o direito do proprietário, ele tem de fazer uma previsão de todos os danos que podem advir daquilo ali. Isso nem sempre é fácil, né? 10 anos atrás, quando a gente começou, né, nas áreas de soja, por exemplo, não se podia imaginar que tinha pulverização com drone. Hoje é uma realidade, né? Hoje, assim, até o pequeno proprietário já está acessando essa tecnologia. E isso não compôs a indenização lá do passado, né? Nós temos que pensar também os riscos dessa linha de transmissão na minha propriedade. Muito se fala em questões de segurança, né? Vocês sabem que aquele avião caiu um tempo atrás, um ano mais ou menos atrás, e vitimou 240 pessoas. Acontece um acidente desse no campo, no Brasil, a cada 3 anos, com acidente com linhas de transmissão de energia. Esse acidente aéreo, ele motivou a mudança de regras de segurança no mundo todo. Aqui no Brasil, a gente não tem nem noção que isso aconteceu. O Canal Rural inovou nessa informação, trouxe isso que a cada 3 anos morre aproximadamente 214, 220 operadores desse maquinário, né? E as regras de segurança simplesmente são ignoradas, parece que não existe. Assim, Alex, você me perguntou no começo, né? Eu sou um apaixonado pela matéria, na realidade. E eu vejo assim, todo dia o quanto isso interfere, esses empreendimentos, essas questões assim. E elas passam de uma forma muito desapercebida, né? Muitas vezes a própria empresa faz com que o proprietário tenha a impressão de que ele não pode fazer nada, de que ele não pode resistir. Isso passa pela escassez de informações que ela passa para o proprietário, passa pela escassez de informações que os operadores do direito têm, né? Quando eu comecei, para a gente ter uma ideia, aqui no Paraná e São Paulo, para que a empresa possa acessar a área, tem de ser precedida de uma prévia avaliação judicial. São as chamadas súmulas 28 e 30. Paraná e São Paulo têm as câmaras especializadas. Então são 4, aqui no Paraná são 2, em São Paulo são 4 câmaras que julgam só essa matéria. Os primeiros agravos que eu fiz para discutir, porque os juízes de primeira instância, embora tivesse a súmula, continuavam diferindo as liminares, tinha 40 agravos.
Hoje, só no escritório dessa matéria, a gente tem 800, né, nesses últimos 12 anos, vamos dizer aí. Mas isso é muito pouco, né? Essa discussão é muito pouco, ela está acontecendo assim, de uma forma muito frequente. Hoje no Brasil, nós temos 300 mil ações só desse ano sobre essa matéria. 300 mil ações. O que são 300 mil ações? São 300 conflitos agrários existentes no Brasil. É muita coisa. Exatamente. E só lembrando, né, doutor, que o doutor comentou aqui, 80% dos proprietários acaba aceitando, então não vai virar, não vai se tornar uma ação. E ainda a desinformação, olha como que é pesado isso, né? A desinformação ela faz com que muitos tenham aquele conceito antigo de falar assim, vai pagar pelo valor venal, igual em relação a município. Quantas vezes já ouvi as pessoas falando, aqui o município vai desapropriar, vai pagar pelo valor venal, daí o valor é baixo, é o valor do IPTU, mas não sabe que existe uma discussão, um perito que vai ser nomeado, que vai na área, que vai avaliar. Então, isso daí também é importante ser esclarecido. Essa informação é importante ser E você repassada. tocou num ponto que as pessoas muitas vezes elas vão aceitando não só nessa questão, mas em quase todas as coisas na vida sem questionar, né? Algo que vem imposto, veio o pessoal aí, falou que é isso, e a pessoa não procura um auxílio de um advogado, de um especialista, enfim, vão aceitando aquilo que lhe é colocado ali. Isso é um ranço, porque nós vemos que a servidão, desapropriação e servidão civil são coisas distintas, né? O ranço existe porque o que nós utilizamos nas servidões é um decreto de 1941. E lá era o poder público quem fazia isso. Então ela fez um sistema que protegia o poder público, né? Escassez de recursos para as obras públicas, uma série de situações. E nós emprestamos isso para a atualidade naquilo que cabe. Então, naquela ocasião, por exemplo, a pessoa tinha direito a uma indenização de R$ 500 mil. Isso ia ser revertido em precatório. Então eu tinha aquela noção, eu vou entrar num processo desse que vai demorar 20 anos para eu receber. E realmente, isso é verdade. Quantas obras não foram realizadas no Paraná pela Copel simplesmente pressionando que eu sou o poder público, eu posso fazer, você não tem o que fazer. Né? É frequente você ver matrículas de imóveis que não tem a servidão ali anotada. Hoje não, hoje o proprietário recebe dinheiro. E logo no início do processo ele pode sacar 80% do valor proposto pela empresa. Então, assim, o que eu estou arriscando dentro de um processo? Estou arriscando receber 3 vezes mais, 10 vezes mais. E em contrapartida, eu queria aceitar 100 mil. Eu vou me contentar com 80 agora, vou deixar 20 dentro de um processo, né, que depois eu posso receber 3 vezes a mais. É importante dizer também assim, o processo, infelizmente, ele tem ele é moroso no Brasil, por vários motivos, né? Uns juízes não entendem da matéria, preferem postergar a análise do mérito. Outras comarcas, como em Minas Gerais, né, Antônio, assim, lá não tem juiz há 7, 8 anos, é um juiz colaborador que vem de uma comarca. Que atende 4 comarcas. E isso faz com que o processo demore. O tempo necessário para o processo é de 1 ano e meio a 2 anos. Mas a gente sabe que isso teve a pandemia que atrasou uma série. Mas aí o proprietário só pode lamentar? Bom, eu tive uma avaliação que está me dizendo que eu tenho 3 vezes mais dinheiro para receber. Esse dinheiro, ele também sofre um reajuste desse dinheiro. Ele tem 6% ao ano de juros compensatórios, mais o IPCA, que hoje bate na casa de 1%, 1 ponto alguma coisa. Então não é de todo ruim você estar demandando. Porque qual que é a alternativa que você tinha? Receber um pouco. Né? Então, se eu estou recebendo um pouco a mais, ou muito a mais, né, e mais esse reajuste que eu tenho direito, a indenização não vai se encorpando. Né? Se você recebeu e aplicou na poupança, você já perdeu só pelo simples fato da empresa ter ajuizado ali, ter ofertado o mesmo tanto para o seu vizinho. Uma pergunta que talvez seja também os nossos ouvintes aqui, quem nos assiste. Esse período em que a ação é ajuizada, a obra paralisa ou já estamos partindo do princípio que as obras não foram feitas? Funciona assim, Alex. A empresa, quando ela ajuiza a ação, ela pede a chamada liminar. O que é liminar? É um pedido de antecipação dos efeitos de uma sentença futura, porque ela vem sob argumentos de que ela não pode esperar. Né? Vai faltar energia no hospital, na creche, na indústria. Um apelo, né? Faz esse apelo. Aqui no Paraná, em São Paulo, existem as súmulas que condicionam o deferimento dessa liminar à prévia avaliação judicial. Então a empresa falou que vale 100, o juiz falou, olha, aqui nós precisamos fazer a avaliação prévia. E o perito veio e fala que é 200. A empresa ela deposita
esses 200 mil, esse valor apurado pela perícia, e daí ela pode dar início à execução das obras. E o processo continua. Continua para quê? Para fazer uma perícia definitiva. Porque nós temos duas perícias, uma prévia inicial e outra definitiva. A prévia, ela serve para que o juiz tenha segurança em deferir a liminar. A definitiva serve para que seja sentenciado uma decisão de mérito, atribuindo um valor para essa indenização. Tá? Desse valor da avaliação prévia, aqui, do depósito inicial da avaliação prévia, eu posso fazer o pedido dos 80%. É pacífico que eu posso receber 80% da proposta da empresa. Desse valor complementar, alguns juízes entendem que pode também, outros juízes que entendem que não. No Paraná existe essa divergência. Por que que existe? Porque no Paraná, infelizmente, apesar da súmula, os juízes se valem da nomeação do chamado avaliador judicial. O avaliador judicial é aquele funcionário do fórum. O que equivale a um oficial de justiça? Aqui vai, ó, a propriedade está ali, o alqueire vale tanto, então o valor da indenização é tanto. Essa avaliação não dá segurança para que o juiz autorize esse levantamento. Em São Paulo, não. Em São Paulo são todos engenheiros agrônomos, em 90% dos casos. Então lá tem uma robustez melhor desse trabalho inicial. E lá sim, o juiz autoriza o levantamento de 80% do valor depositado. Essa é a diferença de um estado para o outro. E os outros estados? Os outros estados não têm súmula. A empresa pede a emissão da posse e o juiz defere. E o tribunal confirma que ela pode já executar as obras. Doutor, e o que pode caracterizar uma indenização justa? O que é uma indenização justa na sua visão? A indenização justa, eu sempre falo assim, que ela é aquela que decorre de uma decisão judicial. Assim, para mim, como operador, é essa que decorre, porque dentro dessa decisão foram considerados alguns pontos. Bom, então vamos falar o primeiro ponto, não é o laudo da empresa. É o laudo do juiz. Esse laudo do juiz, ele foi antecedido da apresentação de quesitos pela parte de lá, pela parte de cá, e o juiz chega a uma conclusão que eu acredito que é a conclusão justa dentro dessa avaliação. Então, para mim, o operador do direito é o que decorre dessa decisão judicial. Para mim, como pessoa, é aquele um que atende às expectativas do proprietário. Porque ninguém melhor do que o proprietário para saber quanto vale a sua propriedade. A empresa não tem esse conceito. Muitas vezes a gente vai negociar com a empresa e fala assim, olha, vocês venham para cá, para Nova Esperança, e aqui em Nova Esperança aconteceu muito isso, várias propriedades não foram compradas com dinheiro, foram compradas com suor. Não foi comprado nem pelo atual proprietário, foi pelo avô, pelo pai. E o atual proprietário está se vendo encurralado para aceitar uma servidão que vai comprometer o seu direito de propriedade e não sabe o que ele pode ter direito de receber. Então, o que é justo para o processo é o que decorre de uma decisão judicial. Para a vida, é aquilo que atende a expectativa do proprietário. Doutor, mais uma pergunta, que o tema é muito interessante, hein, Lê? O tema é muito, muito bacana. Normalmente, do que é proposto pela empresa inicialmente, do que se consegue via judicial no final, dá um acréscimo para falar em percentuais, 100, 200, 300%? Mais, Alex. Mais? Nós temos casos assim que... Vamos supor, a empresa ofereceu 100 mil e no final vocês conseguiram 1 milhão. Eu vou citar alguns exemplos que a gente passou. A dobra do valor, que é 100%. 3 vezes mais é frequente, eu diria assim que a média hoje do escritório é de 3 vezes mais, incluindo os processos pequenos, os maiores, dá uma média nessa faixa. Mas eu tive situações de 70 vezes mais. Um imóvel que foi avaliado como imóvel rural, às margens da rodovia Dom Pedro, em Itatiba, era R$ 20 mil a proposta, 20 e poucos mil reais. Ao término de um ano, essa avaliação foi para 1.440.000. Por quê? Porque, embora ele fosse um imóvel rural, onde tinha um laticínio, ele estava de frente para o acesso para a rodovia Dom Pedro. E o acesso, eu também não sabia na época, ele vale muito lá, porque para conseguir um acesso desse, a pessoa demora 7, 8 anos para conseguir a autorização do órgão competente. Então, onde tem o acesso, tem vocação para um empreendimento imobiliário, um posto, um outlet, um galpão industrial. Super valorizado. Super valorizado. Então, assim, eu diria para você que a média é seguro a gente falar aí 3 vezes. Claro, teve casos de menos, teve casos de muito mais, mas sempre aumenta a média. Caso de 10 vezes, caso de 20 vezes, acaba acontecendo. E às vezes as pessoas acabam não entendendo, né? Tem a avaliação ali que é inicial para ajuizamento da ação, mas essa avaliação ela é unilateral. É importante destacar isso também, né, doutor? Mostrar que
o processo tem que haver discussão para que ocorra a avaliação dentro do processo. real. E um erro que os proprietários cometem com a frequência, é, às vezes até orientado por colegas advogados, é fazer um laudo, né, particular para apresentar na contestação. Isso é um erro frequente. E por que é um erro, né? Se nós estamos dizendo que o laudo da empresa ele não serve para o processo porque ele foi feito de forma unilateral, a empresa vai falar o mesmo nós fizemos um laudo unilateral. O juiz vai desprezar os dois e vai nomear um perito. O segundo risco que isso ocasiona, nesse tipo de processo, eu não tenho despesa, né, com honorários periciais, eu não tenho risco de sucumbência, desde que eu não atribua um valor para o meu pedido. Né? Então o decreto ele prevê lá 0,5% de sucumbência até 5%. Ok, isso pode aumentar, então eu não tenho risco de sucumbência. Mas se eu disser que não é 100, é 1 milhão, eu tenho que provar que é 1 milhão, de acordo com o meu laudo. Então eu estou exposto ao risco dessa sucumbência de não provar que é 1 milhão, ficou em 500 mil de ter que pagar essa sucumbência. Então o laudo ele deve ser evitado. A melhor forma que nós temos de trabalhar a perícia é através de uma aquisitação sólida e objetiva. Do trabalho que o perito realiza, nós podemos pedir os chamados esclarecimentos. Olha, perito, você não observou a norma técnica. Olha, as suas amostras foram coletadas muito distantes. Então eu preciso fazer essa correção desse trabalho. E depois a impugnação efetiva. Aí sim, aí de repente eu tenho uma situação que eu possa até contratar um assistente técnico para criticar o trabalho do perito. Isso é muito viável nesse momento. Em casos seria só esse caso mesmo. Só que nós temos situações, no nosso Instagram tem uma propriedade rural, né, no município de Tibagi, que é uma empresa rural. Ela tem 93 funcionários. Tem um investimento, acho que quase igual ou maior até do que o próprio valor da terra. E lá nessa propriedade tem uma pista de aviação e tem um laboratório de bioinsumo, porque ela faz semente que é tratada com esses bioinsumos. E o bioinsumo, porque é um organismo vivo, ele não pode ficar circulando nos tanques para pulverização. Ele tem que sair do laboratório direto para avião, direto para pulverização. A linha está cortando a pista. Então o que eu tenho que indenizar? Além da minha faixa de servidão, esse custo, né, de tirar esse laboratório e a construção no outro lugar, e o tempo, porque isso vai demorar 1 ano, no mínimo, para que isso aconteça. E o quanto eu deixei de produzir de semente da minha safra de soja daquele ano que vai ficar comprometida, que eu não vou poder tratar daquela forma. O contrato que essa pessoa tem é com a Bayer, para fazer semente para a Bayer. Então não tem uma alternativa para ele. Então essa perícia, ela envolve um engenheiro aeronáutico, um engenheiro civil, um engenheiro agrônomo e possivelmente um administrador de empresas. Então, assim, eu não consigo fazer dentro do mesmo profissional que faça um trabalho que possa prever todos esses prejuízos que estão sendo causados. E normalmente a indenização cobre apenas a questão relativa à terra ou também as benfeitorias? O que a empresa propõe normalmente é um valor muito pequeno para a terra e insignificante para a benfeitoria. Tá? Então, essa discussão e as benfeitorias, é bom que a gente diga que tem duas situações. Quais são as benfeitorias que devem ser indenizadas? A cerca, o coxo, o poço, a casa, o galpão, né, a plantação, que são benfeitorias reprodutivas, tudo isso é benfeitoria. Tendo a propriedade e as benfeitorias reprodutivas. Ele tem um tanque de peixe lá? Também. Então ela tem que incluir tudo isso. Só que tem um porém. Essas benfeitorias que são propostas as indenizações são aquelas que eu estou vendo na hora. Mas pode ser que no momento de acessar a área, de iniciar a construção, a base ou a montagem das torres, eu tenho uma lavoura lá que vai ser totalmente danificada. Os danos dessa lavoura não estão contemplados lá na ação de servidão. Então eles têm que ser indenizados nesse momento. Essas empresas não existem, Alex. A grande maioria delas não existe. Ela é um capital investido. Né? Ela tem por característica a transitoriedade dela. Então a chamada SPE, Sociedade para Fins Especiais ou Específicos. Então se eu não negociar com essa terceirizada que está causando meus danos aqui, depois eu vou ter todo um trabalho de processar o empreendedor para conseguir me ver indenizado. Então é preferível que o proprietário resista, fala, olha, você quer acessar a minha área? Com quantas pessoas, qual equipamento, qual o prazo que você vai, quais os danos que você vai causar para mim? Ah, eu vou suprimir o teu plantio aqui agora. Ok, bom, então são tantos metros, produz em média por hectare tantas sacas de soja, eu chego num valor. É só isso? Não. O maquinário que acessa essas áreas é extremamente pesado. Numa área de soja, por exemplo, eu vou compactar o solo.
O proprietário vai ter que descompactar esse solo, porque senão a planta vai ficar de tamanhos diferentes na próxima safra. Então também tem de prever isso. Então você tem de fazer um trabalho consultivo com quem entende sobre essas questões, dessas lições, para que você não deixe parcelas do teu direito de indenização para trás. Né? É comum a gente falar, doutor, o senhor está falando que dá para fazer tudo isso, mas o meu advogado de confiança falou que não tem o que fazer. A maioria dos advogados falam isso, realmente. Então, assim, a escassez de informações que eu falei atinge o profissional do direito, o juiz, atinge todo mundo. E o proprietário não pode tomar uma decisão sem ter informação. E assim, por quanto tempo a empresa concessionária ela fica respondendo por esses passivos gerados ali? Ela funciona assim, Alex. O primeiro advogado que é contratado, ele recebe para fazer a emissão na posse. Esse é o objetivo dele. Então, a indenização para o proprietário não está no radar deles. Né? Então, a empresa pode se emitir na posse através de um acordo ou através de uma ação. Se eu criar dentro do processo uma condição que a empresa precise negociar, ela vem e negocia nesse ponto. Caso contrário, essas negociações, essas indenizações serão depois de 1 ano e meio, 2 anos. Porque daí, provavelmente, um outro profissional, uma outra direção que está atuando ali, porque ela também não quer levar esse passivo. Né, para a incorporação do patrimônio. Lembre, ela é uma SPE. Então, quanto menos passivo ela tiver, melhor vai ser esse processo de incorporação do patrimônio do empreendedor. Principalmente que nós estamos falando que esses empreendedores são estrangeiros, né? Então eles não entendem muito bem ainda como é que funciona esse sistema de indenização no Brasil. Eles entendem sobre custos. Então ele identifica lá, olha, meu orçamento é 200 milhões. Se o Alex vai receber 1 milhão e o Zé Antônio vai receber 199, para ele está tudo certo. Né? Mas eu preciso de prazo, eu preciso liquidar isso daqui. Então, mais dia, menos dia, a empresa vai acabar propondo esse acordo. Até porque eles participaram de uma concorrência pública e vão levantar muitos recursos aí, né? Milhares de recursos, O né? interessante nessa modalidade é que funciona através de um leilão. Né? Então, como é que é formado esse leilão? Uma empresa chamada EPE, que é a Empresa de Pesquisa Energética, diretamente ligada ao Operador Nacional do Sistema, identifica onde precisa de energia, onde precisa de linhas de transmissão, e apresentam para a ANEEL. A ANEEL faz uma consulta pública, fala, olha, eu vou fazer um leilão, né? Se vocês quiserem começar a estudar esses traçados sugeridos aqui e participar, eu vou lançar o edital daqui 6 meses. Dali 6 meses a ANEEL lança o edital, como esse do leilão do dia 31. As empresas fazem os seus orçamentos, fazem as suas previsões ali e participam desse leilão. Vamos pegar o caso da interligação elétrica aí, foi um investimento de 2 bilhões e meio. Ali começou a chamada renda anual permitida, que é o que o Operador Nacional do Sistema vai pagar para essa empresa, em 400 milhões. Não é pouco dinheiro, eu invisto 2 bilhões e meio e recebo 400 milhões por ano. Quem aceita receber menos? Aí começa o deságio, de 10%, de 20%, 30%, 40%, até 50% já houve deságio. Que vai ser o que a empresa, eu investi 2,5 e vou receber 220 milhões por ano. Essa é a vencedora do leilão. Essa é a forma de remuneração. Então não existe, a princípio, dinheiro público investido. Né? Existe um dinheiro oriundo de um capital. Só que o que acontece na prática? Né? Essas empresas, elas vêm e apresentam os projetos. Quando ela assina o contrato, né, de concessão de 30 anos com a ANEEL, ela pega esse contrato e lança chamadas debêntures. A debênture é como se fosse um cheque que você desconta no agiota. É a mesma coisa. A debênture é o cheque que a empresa desconta no mercado financeiro. Então ela vai lá e fala, olha, eu tenho um contrato com a ANEEL, esse contrato me dá 220 milhões por ano, eu estou precisando de 1 bilhão e meio, de 2 bilhões aqui, para fazer esse investimento aqui. O contrato é sólido, tem alta liquidez. Tem um triplo A, né, de risco. Quem me empresta a 1%? Aí 2 empresas emprestam 1%. Não, então eu quero pagar menos de juros. 0,8% ao mês. O juro menor que ela tiver, ela vai pegar esse capital. Dinheiro dela não saiu 1 centavo. Em 6 anos a linha está paga E lucra e 24. aí tem 24 de Acontece o lucro. mesmo com as concessionárias de pedágio. Mas o pedágio dá mais trabalho ainda, porque a linha,
nós temos três, né, tem a geração, tem a transmissão e tem a distribuição. A geração ela é muito demorada. É um investimento alto durante um prazo longo para você começar a gerar energia, na modalidade hidrelétrica, por exemplo, né? E do outro lado, você está exposto às políticas sociais, então você tem que comprar energia pelo preço que o governo quer e vender pelo preço que ele quer. Tem a inadimplência também. No meio tem a transmissão. Para você ter uma ideia, Alex, assim, uma linha de 600 quilômetros ela é operada com 6 funcionários. Tem uma empreiteira que fica de sobreaviso por causa de algum acidente, alguma coisa assim. Desastre natural, né? É. Então é só lucrar, né? Rapaz, É um negócio muito bom. Não é à toa que todas as grandes empresas do mundo estão aqui no Brasil fazendo esses investimentos. E nós não, nós tínhamos uma empresa de Maringá que tinha começado a participar e hoje não participa. Então, a grande maioria, nós tínhamos a CPFL, que era grande, né, aqui no Brasil, que foi comprada pela gigante chinesa State Grid. Então, dessas empresas, a quase. CPFL também operava nas linhas férreas. É essa? Não, Não, né? nossa, isso só, né? É Só só da energia. energia mesmo. É a Companhia Paulista de Força e Luz. É. Doutor, quais os maiores erros aí que os proprietários cometem ao lidar com as concessionárias em si? Porque quando a empresa procura, o doutor deu o exemplo da interligação, aí alguns ficam ali nervosos, alguns acham que não vão permitir a entrada dos funcionários, e aí depois corre-se até o risco ali de uma multa, de uma liminar, né? Então, O primeiro erro que o proprietário comete é achar que ele está conversando com a empresa. Então, como eu disse, esse capital ele forma suas diretorias. Dentro das diretorias tem o fundiário e o fundiário terceiriza a contratação de uma empresa que é quem vai acessar o proprietário. Então, essa terceirizada, ela não toma decisões. Ela colhe informações e repassa para alguém que vai deliberar dentro da diretoria e dar uma devolutiva. Só que ela só vai operar dentro dos limites que ela está autorizada a fazer. Então, ela não vai triplicar o valor da indenização, ela não vai mudar o traçado. Então, esse primeiro passo do proprietário, ele tem que ter consciência de que o empreendimento vai acontecer, que não depende da vontade dele, que a linha vai ser construída. E a partir daí buscar a indenização, não essas discussões, vou alterar traçado. Para ter uma ideia, Zé, 2.000 processos, nesses 15 anos nós tivemos 2 casos que a gente conseguia alterar traçado. Não por vontade nossa e nem por determinação judicial, porque para a empresa era mais viável alterar o traçado. Um foi na cidade de Apucarana, que estava passando em cima de uma reserva de pedra, e se a empresa continuasse com aquele traçado, teria de indenizar 14 milhões. Então ela optou por levar para o limite do imóvel. E outro em Timbó, que Santa Catarina. a pessoa tinha lá 3 unidades de fabricação de brinquedos e resolveu reunir tudo numa mesma unidade. E a base da torre estaria na área de manobra dos caminhões. Então, nesses 2 casos, por vontade da empresa, porque atendia os interesses dela, se alterou o traçado. Então, proprietário, primeiro erro, considere que o empreendimento vai acontecer. E aí, busque as informações devidas, entenda quais vão ser os impactos da sua propriedade para não tomar uma decisão ruim. E o que o senhor recomenda antes da pessoa assinar qualquer contrato, doutor? Consultar um advogado. Consultar um advogado especializado que entenda, que tem experiência nesse mercado. Tem profissionais muito bons no Brasil. Busque hoje você tem a facilidade da internet, né? Você dá um Google, como se diz ali, sobre os mais variados assuntos e vê uma infinidade de informações. É importante que o proprietário tenha essas informações, porque senão como é que eu vou decidir algo que eu não sei? Algo que eu não entendo? E não se submeter a pressões, né? Sim. E saber também que essas discussões elas são travadas, né, se o interesse do proprietário é fazer valer a sua vontade no que diz respeito ao que vai ser indenizado, é dentro do processo. Com a empresa é só dentro daquele limite que ela tem. O doutor comentou antes até de iniciarmos a gravação aqui sobre a questão dos data centers, também sobre a questão hoje da produção de energia no Brasil e a questão das linhas de transmissão. Essa que é uma área aí que o doutor é especialista, se puder só dar um Claro. esclarecimento aí, é interessante. Bom, o Brasil ele tem a matriz energética mais limpa do mundo e mais inesgotável do mundo, né? O problema é que produzir energia a partir de hidrelétricas é demorado e é caro para você implantar, né? Mas essa é a energia mais limpa do mundo. A gente pensa que a energia fotovoltaica, que é essa energia solar que as pessoas têm em suas residências, a eólica é uma energia limpa. Não, não é.
Não é porque aquele equipamento ali ele vai desgastar, ele vai ter de ser substituído e é um lixo muito, muito perigoso para o meio ambiente. Mas é uma realidade. A energia fotovoltaica ela está dentro da chamada geração distribuída de energia. Para a gente ter uma ideia, Zé, a geração distribuída hoje já produz energia por duas Itaipus. Então, essas placas solares que a gente vê nas residências, nessas fazendas, usinas solares, já estão gerando energia por duas Itaipus. O que é muito bom em termos, porque hoje o gargalo é essa produção. Nós estamos gerando muita energia solar no sudeste, da região sul. Maringá é a cidade que mais gera energia, né, proporcionalmente. Mas nós não temos sistema de transmissão e distribuição, né? Isso fez com que surgisse prejuízo, o prejuízo desse ano de energia gerada e não transmitida e distribuída de 4 bilhões de reais, né? Então nós temos alguns gargalos. Minas Gerais e Rio Grande do Sul já criou a chamada energia lunar. Então, a energia lunar é aquela que a empresa compra à noite. Então, só seria possível se tivesse baterias para que isso acontecesse. Então, esse gargalo é uma realidade. Não se sabe ainda quando que vai estar novos leilões para contemplar essa geração, né? E para atender os data centers também, que é outra realidade. É muito interessante o data centers, né? Porque só os 4 mega data centers anunciados, que um em Maringá, outro em Dourados, Rio de Janeiro e Uberaba, Uberlândia, eles vão consumir energia equivalente a 12 milhões de residências, né? Se nós temos 3 a 4 pessoas, é quase o estado de São Paulo inteiro em 4 data centers. E eles precisam dessa energia. E essa energia precisa ser transmitida e, né, distribuída de algum lugar. Então, nós estamos prevendo a instalação de data center, mas nós não temos a previsão da linha para fornecer energia. Esse é o Brasil sendo o Brasil, né? É claro que a energia fotovoltaica, ela pode ser também uma fonte de renda adicional para os proprietários rurais, né? Seria muito bom se nós tivéssemos um planejamento, né? Organizar o que nós temos já atualmente e planejar esse futuro que nós temos capacidade de a cada 5 anos gerar energia para uma Itaipu, né? Mas nós estamos distante disso. Tem se anunciado muita coisa, mas não se sabe ainda como isso será viabilizado. Doutor Paulo, nós agradecemos, né, em nome do Jornal Noroeste, a tua presença aqui, mas antes eu peço a você que nos assiste, que ainda não é inscrito, né, que se inscreva no nosso canal, deixe o seu like, compartilhe esse vídeo com mais alguém. Isso é muito importante, né, para que esse canal, essas informações cheguem ao maior número de pessoas. Agradeço a sua presença aqui e deixo espaço para suas considerações finais. Alex, muito obrigado pelo convite. Zé Antônio, prazer inenarrável, né, estar aqui na tua presença, um grande parceiro nosso, do nosso escritório, e obrigado a você que nos assiste. Esse é o Norocast, né? Nós agradecemos aqui o Dr. Paulo que aceitou o nosso convite, falou aí, ele que fala com propriedade sobre o assunto, porque é a vivência, o dia a dia, né? Está na área. E nós agradecemos a você que nos acompanhou aqui no Norocast, o podcast do Jornal Noroeste, porque essa é a nossa missão, sempre levar informação, levar conhecimento, porque o Jornal Noroeste, quando trouxe o projeto do Norocast, teve essa missão de levar informação com qualidade. E é isso que nós fazemos aqui. Nós agradecemos a você que nos acompanhou e aguardamos você no nosso próximo episódio. Um forte abraço e até a próxima oportunidade.